Isso. Pode tomar o seu assento, você que pode. Graça e paz a todos vocês que está aqui no nosso primeiro culto de domingo. Nós teremos hoje 2 cultos. Dois cultos, um às 18 horas, que é esse primeiro culto. Depois nós teremos um culto das 20 horas, né? E esse é o nosso primeiro culto, porque nós achamos por bem dividir o nosso público, né? Os nossos irmãos. Então, eu creio que Deus, Ele nesse primeiro culto já está vindo ministrando no coração de cada um de vocês que aqui se encontra nessa noite. Amém, queridos? Então nós ficamos decididos de termos 2 cultos hoje. Nós vamos dar sequência. Hoje também é Santa Ceia, aqui na Igreja Batista Apacentai, e onde nós vamos ministrar também a ceia do Senhor Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida. Eu convidei o André, faz assim, André, para vir aqui hoje conhecer a Igreja Batista Apacentai, e ele veio. Seja bem-vindo, e vamos orar para que você volte mais vezes, tá bom? Tive hoje na casa do André, conversando com ele, tivemos uma conversa boa, né, André? E convidei, ele abriu o coração, veio. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial, tá bom? Estou feliz por você ter vindo hoje aqui. Nós vamos já entrar na palavra de Deus. Esse primeiro culto aí vai ser um culto bem rápido. Como hoje é ceia, nós vamos ler a Bíblia. Você que tem uma Bíblia, eu vou deixar a parte das ofertas e dos dízimos para o final. Então eu já vou entrar aqui na palavra de Deus. E você que tem uma Bíblia, você vai poder meditar comigo na palavra de Deus. Eu só gostaria de que alguém me mantesse informado aqui do horário. Isso. Só providencia um relógio para mim, eu agradeço, porque o Tiago ficou com o meu, né? Isso. Muito obrigado. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Hoje, como é um culto de Santa Ceia, eu gostaria de falar um pouco sobre a ceia ministrada por Cristo, amém? O significado da Santa Ceia, quem pode participar da Santa Ceia, o que a Bíblia fala sobre a ceia. E nós vamos ler um texto aqui, Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui Lucas, capítulo de número 22. E o versículo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Depois eu quero fazer um comentário rápido aqui e já ministrar a Santa Ceia.
Lucas capítulo de número 22, versículo de número 7. Diz assim: os discípulos preparam a Páscoa. Chegou Jesus, ou chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e a João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que prepararemos? E então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaço ou um cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 14, o capítulo 22 de Lucas. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ele se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, e havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Porque vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está escrito e determinado. Mas ai daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Queridos, nós temos aqui um texto, acabamos de ler um texto em Lucas capítulo 22, que fala a respeito da Páscoa. E eu gostaria de fazer aqui uma alusão, uma comparação sobre a Páscoa, a celebração da Páscoa, em rápidas palavras, porque o nosso tempo aqui é curto, e a Santa Ceia. Fazer algumas comparações aqui, o porquê de algumas coisas. Porque Jesus, na noite da ceia, ele estava celebrando a Páscoa. E eu quero falar aqui um pouco sobre este assunto, a Páscoa. Como é que era celebrada a Páscoa? E como é que foi celebrada pela primeira vez a Páscoa em Israel e quando? Lá em Êxodo capítulo 12, vai nos falar sobre a celebração da Páscoa. Lá vai falar sobre a morte do primogênito. Lá foi celebrada a Páscoa pela primeira vez. Nós sabemos que Israel estava sendo escravizada por Faraó no Egito. Deus, ele envia as pragas, e nós conhecemos sobre as 10 pragas que o Senhor envia no Egito: praga dos piolhos,
das saraivas, das rãs, o rio Nilo se transforma em sangue. Todo mundo já ouviu falar sobre as pragas do Egito. E a Bíblia fala que mesmo Faraó, vendo tudo isso, ele continuava com o seu coração endurecido. Uma vez que diz a Bíblia que era Deus que amolecia e endurecia o coração de Faraó. A Bíblia fala que Deus amolecia e ao mesmo tempo endurecia o coração de Faraó. Era um tipo de tratamento, porque Deus queria punir o Egito. Por isso que ele fazia que Faraó continuasse com o coração endurecido, para não libertar o povo. Era uma forma punitiva de Deus, porque se na primeira praga Deus amolece o coração de Faraó, você já leu o texto, e Faraó permite que Israel vai sacrificar no deserto, então Deus não iria punir o Egito, eles iriam escapar. Aí você vê o porquê que Deus insiste em endurecer o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo, porque Deus queria punir. Então todas as vezes que ele falava que não iria libertar o povo, Deus mandava uma praga. Quem lembra disso? Era uma forma punitiva de Deus, porque Deus queria punir. Por isso que ele amolecia e endurecia. E a Bíblia fala que Deus mandou em um todo de 10 pragas. Lá no livro do Êxodo, você vai ver lá, capítulo 10, 11, 12, falando sobre as pragas do Egito. E diz a Bíblia que quando Deus ele manda a antepenúltima praga, Faraó ele continua com o coração endurecido. E Deus então fala para Moisés que iria enviar uma última praga e que desta vez Faraó iria libertar o povo. E o que ele faz? Deus então envia uma última praga, que a praga era a morte do primogênito, ou seja, a morte do primogênito tanto dos animais, tanto dos homens. Então Deus disse que à meia-noite ele iria enviar o anjo destruidor e iria matar todos os primogênitos, primeiros filhos, seja de animais ou de homens do Egito. Mas Deus disse para Moisés que ele iria poupar os primogênitos de Israel, porque os seus filhos estavam ali também no Egito. Mas Deus disse, e a estratégia para que a morte não entrasse na casa dos filhos de Israel que ali estavam, a estratégia foi a morte de um cordeiro. Aí a gente começa a entender sobre a Páscoa. Deus diz, olha, peça que cada líder, que cada pai de família adquira um cordeiro. Depois pegue esse cordeiro, mate ele, toma uma bacia, um molho de isopo, que era um ramo de 15 centímetros. Depois que você imolar esse cordeiro, você vai aparar este sangue com esta bacia, vai pegar esse molho de isopo de 15 centímetros e vai aspergir o sangue que está na bacia nas paredes das portas e das janelas, porque à meia-noite o anjo destruidor virá, mas a casa que estiver a marca do sangue, o anjo ele não vai poder entrar e nem matar o primogênito. Ok, isso aconteceu. Cada líder foi obediente no conselho, na direção que Deus deu, adquiriu um cordeiro, matou o cordeiro, aparou o sangue na bacia, pegou o isopo e aspergiu o sangue nos umbrais das portas e da janela. A Bíblia diz que, como Deus tinha dito, isso aconteceu à meia-noite. Deus envia o anjo da morte. Ele entra no curral das ovelhas e fere
os primogênitos das ovelhas. Ele entra na casa dos egípcios e fere o primeiro filho dos egípcios. Ele entra na casa de Faraó e mata o primeiro filho de Faraó. Mas quando ele chega na casa onde estava o sangue, sobre os umbrais das portas e das janelas, ele não pôde entrar, porque a casa tinha um tipo de selo, que era o sangue, que o impedia de entrar para ferir os primogênitos, ou o primogênito daquela casa. Então diz a Bíblia que o anjo, ele chega à porta, e quando ele vê a marca do sangue, que era um tipo de selo, ele passa por cima das casas que tinha a marca. Por isso que a palavra Páscoa no original quer dizer passagem. Quando o anjo passa, chega e passa por cima e não fere os primogênitos dos filhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, passagem, o anjo chega por causa do selo ali. Nós poderíamos da Páscoa, a gente tem uma visão distorcida hoje, e a gente sabe que a visão é comercial. Páscoa não tem nada a ver com coelho, e sim com cordeiro, porque o cordeiro que foi sacrificado, ele tipificava Cristo, que depois viria mais tarde, morrer por nós, e o sangue dele nos daria proteção e cobertura. Então Páscoa não tem nada a ver com coelho, e a visão é comercial, e sim com cordeiro. Repare que a visão é distorcida, né? Pastor, como eu quero falar um pouco como é que se comemorava a Páscoa, né? A ceia da Páscoa e a nossa ceia, o que é muito parecido. Exemplo, na Páscoa para um judeu, como é que se comemorava a ceia de Páscoa para um judeu? Cada pessoa tinha que ter um cordeiro, tinha ervas amargas, tinha um suco, né? Ervas amargas. A pessoa que ia participar da Páscoa, vestes de quem ia viajar, porque repare que a promessa era que eles iriam fazer uma grande viagem, porque eles iriam sair do Egito. Todo mundo que fosse participar da Páscoa tinha que estar com vestes de quem iria fazer uma viagem. Era um princípio, ninguém poderia participar da Páscoa sem essas vestes, sem essa vestimenta de quem indicaria que iria viajar. Outra coisa, para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado, né? Tinha que ser circuncidado. Era um tipo de selo, um tipo de marca. Repare que Deus falou isso lá atrás com Abraão. Era um tipo de aliança. Todo macho tinha que ser circuncidado. Para participar da Páscoa em Israel, o homem, ele tinha que ser circuncidado. Era um tipo de selo. Se o estrangeiro chegasse na casa e quisesse participar da ceia da Páscoa, ele tinha que se submeter à circuncisão. Se ele não se submetesse à circuncisão, em hipótese alguma ele poderia participar da ceia. Quem está entendendo? Então, o incircunciso, que era a pessoa que não foi circuncidada, era vedado a esta pessoa participar da ceia de Páscoa, porque ele não trazia o quê? Diga assim comigo, a marca. Diga assim, a marca. E era a circuncisão. Então era assim que celebrava a Páscoa em Israel. Pastor, e a nossa ceia? O senhor leu um texto aí, em Lucas capítulo de número 22. O que isso representa? Então hoje, para a gente participar da ceia, a gente tem que ter o cordeiro, tem que ser circuncidado, né?
como é que é esse negócio hoje? E a Santa Ceia, como é que se aproxima da mesa? Qualquer um pode participar da ceia? Não é a pergunta? Qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia? Não. Existem alguns princípios. Hoje é um culto de ceia. Eu aprendi que no culto de Santa Ceia, o sermão, ele tem que ser trabalhado em volta da mesa. Ou seja, se é ceia, não se prega outra coisa a não ser sobre a ceia e o seu significado. Eu já participei, inclusive, de alguns debates aqui em Montes Claros. Por exemplo, quem pode participar da ceia? É aberta ao público, ou seja, a ceia universal, aberta a todos. Existe alguma restrição bíblica para alguém participar da Santa Ceia? Sim. Exemplo, eu disse que para participar da Páscoa, o incircunciso não poderia ser o quê? Não poderia participar. E hoje, essa circuncisão é o batismo. Diga assim comigo, o batismo. Hoje, eu vou ler aqui que a nossa circuncisão é o nosso batismo. Uma pessoa que não é batizada, que não traz a marca, ela não pode participar da ceia. É um princípio bíblico. Quem não fosse circuncidado em Israel não tinha como participar da ceia. Hoje a circuncisão é o batismo. Em Colossenses, capítulo de número 2, eu vou ler aqui Colossenses, capítulo de número 2, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia sobre essa questão da marca. O que simboliza hoje a circuncisão? É o batismo. A Bíblia fala isso, pastor? Fala. Vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim, capítulo 2, versículo 11, diz assim: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. O que é a circuncisão em Cristo? Versículo 12 responde: tendo sido sepultado juntamente com ele, vírgula, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Diga amém. Olha o que a Bíblia fala, o que é a nossa circuncisão. A Bíblia diz, versículo 11: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mão. Como, pastor? O que é a circuncisão de Cristo? Em Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Entenda que a nossa circuncisão hoje é o batismo. Diga assim, o batismo. Qualquer um pode participar da Santa Ceia? Não. É um princípio que, diga assim, bíblico. Só pode chegar à mesa e participar da Santa Ceia quem tem a marca. E essa marca hoje é o nosso, diga assim, o batismo. Pastor, fala um pouco sobre o batismo. O batismo para o cristão é uma experiência de comunhão com Cristo, porque aquele que está indo ser batizado
participa de certo modo da sua morte e ressurreição. A pergunta é o seguinte: pastor, como é que eu participo da morte e da ressurreição? Como é que eu morro com Cristo e ressuscito com Ele? Porque quer ter um encontro com Cristo, tem que morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Como é que eu morro com Cristo e ressuscito com Cristo em vida? Através do batismo. Através do batismo você morre com Ele e ressuscita juntamente com Ele, porque a ideia do batismo é um tipo de sepultamento, um tipo de morte. É por isso que as pessoas, quando vão serem batizadas, elas são submersas, imergidas em águas, e tem todo um ritual para que indica alguma coisa. Exemplo, aqui na Igreja Batista Apacentai, o nosso batismo é por imersão. Pastor, e quem faz batismo por aspersão, burrificação? Tem alguma coisa a ver? Não. Pois eu vou explicar. Porque não é o batismo que salva. Vou explicar isso. Mas alguém disse, pastor, que o batismo tem que ser em águas correntes. Porque a ideia da água corrente é que a água lava o pecado do indivíduo. Aí eu sempre brinco aqui: se a água lava o pecado, quem estiver tomando banho mais embaixo, no ato do batismo, então pega. E na realidade o batismo é simbólico. E a gente não pode, ele não é literal pela realidade a ele representado. O batismo é simbólico e não literal. É como a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é simbólica e não literal. Por exemplo, o pão transforma no corpo ou simboliza o corpo? Simboliza. O suco transforma ou simboliza? Simboliza. Então, a ceia é simbólica. É uma ordenança bíblica. E a gente vai entrar na matéria de transubstanciação. A gente diverge um pouco dos nossos irmãos católicos, porque na transubstanciação eles crerem que o pão de fato vira o corpo, e o suco de fato vira o sangue. E Jesus disse o tempo todo: fazer isto em memória. É lembrando, é simbólico. É como o batismo. O batismo, ele é simbólico e não, diga assim, literal. Nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação, em que de fato os elementos da ceia vira. Não, simboliza. É simbólico. Então o batismo, ele é simbólico e não literal. Então tem um ritual, por exemplo, a gente crê na imersão. Agora, se alguém batiza por burrificação, aspersão, não é a fórmula. A pergunta é o seguinte: é no nome de quem que você foi batizado? Aí a forma e a fórmula. A fórmula é em nome de quem? Porque Jesus deixou um decreto em Mateus 28. Ele diz: batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula. Não é se foi em águas correntes, porque é simbólico, não quer dizer nada. Ou se foi em um tanque. A gente vai ver na Bíblia pessoas que se batizaram no tanque, como o caso do eunuco, numa lagoa, água parada. A gente já vai ver João Batista batizando no Jordão, que era água corrente. Mas não existe um princípio, levantar com uma doutrina, que tem que ser em água corrente. Biblicamente a gente vai ver batismo no tanque e batismo em água corrente. O que vale é a fé em Jesus Cristo. Por que, pastor, a fé em Jesus Cristo? Porque o batismo, querido, ele não salva. Pastor, o batismo não salva. Lembre disso. Ele apenas expressa, simboliza visivelmente a salvação operada na vida do crente. Vou repetir:
O batismo não salva, ele simplesmente expressa simbólica e visivelmente a salvação operada na vida do crente. Então você aprendeu que o batismo, ele o que? Expressa visivelmente a salvação que você já recebeu em Jesus Cristo. Então ele só expressa que você foi salvo. Quem crê e for batizado será salvo e perseverar até o fim. Você crê em Jesus, entregou a sua vida para Ele, você já é salvo, sim ou não? Eu estou indo ser batizado. Por que eu estou indo agora ser batizado? Porque primeiro eu já entreguei a minha vida para quem? Jesus. Eu já reconheci Ele como meu Salvador. Então por isso que o batismo expressa o que? Visivelmente a salvação operada na vida do crente. Você ouviu a pregação que só Jesus salva, e agora, depois de ouvir a pregação que não existe batismo sem antes você entrar pelo caminho chamado caminho do arrependimento, porque o arrependimento antecede o batismo. Uma pessoa que não está arrependida, ela não pode ser batizada. Então o arrependimento antecede o batismo. Primeiro você crê, primeiro você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus, e depois vai ser o quê? Ser batizado. Então o arrependimento antecede o batismo também. Quem está entendendo? Então o batismo, na realidade, eu estou indo ser batizado porque primeiramente eu já entrei no caminho pelo caminho do arrependimento. Eu já confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador, sim ou não? Por esta razão eu estou indo ser o quê? Batizado. Isso é o quê? É só para expressar visivelmente a salvação operada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu já entreguei minha vida para Jesus, e agora o que falta, pastor? Jesus falou, agora falta o batismo. Então eu já sou dele, né, pastor? Então tudo que vem dele eu quero. Aí você aceita o batismo deixado por ele, sim ou não? O batismo deixado por ele. Então você já é salvo, entregou a sua vida para Jesus, e por esta razão você está indo ser o quê? Batizado, porque você acreditou primeiro, sim ou não? Você ouviu falar, você ouviu pregar sobre Ele, que não tem outro caminho. Você tem que se arrepender, confessar Ele. Aí você faz isso tudo. Então você agora expressa que você já é salvo através diga assim, do batismo. Porque senão, aquela pergunta, uma pessoa batizada, ela pode perder a salvação? Pode. Porque o batismo não vai te dar garantia absoluta de salvação. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus é alcançado com muito esforço. Para entrar no céu você tem que empregar força. Seria muito fácil eu entregar a vida para Jesus, ser batizado e ficar dentro de casa. Agora eu não preciso santificar a minha vida, abandonar o pecado, voltar. Eu batizei, agora eu volto para aquela vida minha antiga, porque agora eu já batizei. Você pode perder sua salvação. Você tem que dar sequência, você tem que perseverar até o fim. Você tem que, depois do batismo, santificar a sua vida, ter hábito de consagrar a sua vida, ler a palavra, fugir da aparência do mal. É uma forma de quê? Diga assim, de me santificar. Porque o batismo é uma forma também de consagração a Deus. Eu não vou ter tempo para falar de tudo isso aqui, mas o batismo também é uma forma de você se consagrar a Deus. Então uma pessoa que, aí a pergunta, uma pessoa depois de ter sido batizada, ela pode perder a salvação? Pode. Se ela não dedicar, levar uma vida santa, não buscar a Deus, se ela voltar para o mundo, para as mesmas práticas, depois de ter conhecido a Cristo, ela pode sim perder a sua salvação. Você tem que dar sequência. Diga amém. Diga glória a Deus.
Então, falando sobre o batismo por imersão. Então, é uma forma de sepultamento. O cara, aqui na igreja, a gente tem esse hábito da pessoa colocar a mão nas narinas, tipo assim, e a gente pega ela e imerge. Aqui no Brasil, quando alguém morre, você enterra em pé ou deitado? Hã? Como é que se enterra a maioria aqui? Em pé ou deitado? Deitado. Por isso que o ato já indica sepultamento. Quando você desce, quer dizer que você está o quê? Sendo o quê? Diga assim, sepultado. Se o indivíduo desce, ele está morrendo. E quando ele sobe, ele está o quê? Renascendo, ressurgindo para uma nova vida com Cristo. Então, para eu ter um encontro com Cristo, como é que eu morro com Cristo e ressuscito com Ele? Através do batismo. Batismo de sepultamento, de arrependimento. Então, aqui na igreja a gente tem um curso preparatório para o batismo. A pessoa já fica sabendo de cada ponto o que é o batismo, seu significado. Diga glória a Deus, querido, diga amém. Então, por quê? Porque Santa Ceia e batismo tem tudo a ver, querido. Porque o batismo também é uma oportunidade de você se integrar na igreja, se filiar a uma igreja. Porque até então, quando você não passa pelo batismo, você não se consegue se filiar a uma igreja, a um ministério. É uma porta de entrada também um batismo. Você é congregado, depois você passa pelo batismo, você faz parte do corpo de Cristo, e você então se torna membro do corpo de Cristo e da igreja, que é um todo, não as quatro paredes, a igreja, todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus. Quem está entendendo? É uma forma também de se filiar à igreja. Em Romanos capítulo de número 6, aí eu já termino aqui para a gente ministrar a Santa Ceia. Daqui a pouco já tem aí um próximo culto. Romanos capítulo de número 6, versículo 3 e 11. Diz assim, olha o que diz: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Está vendo como é que a gente morre com Ele e é sepultado? Como? Através do batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, como eu morro com Cristo? Através do batismo. Como é que eu ressuscito? Através do batismo. Fomos sepultados na sua morte, através do batismo, com Ele pelo batismo da sua morte. Então, queridos, esta é a palavra de Deus. Hoje é a ceia do Senhor. A gente tem o suco de uva que representa. Eu poderia falar muito aqui sobre a necessidade do batismo. Só para terminar, algo, pastor, e sobre o batismo de criança? Como é que a igreja batista apacentável faz? O senhor batiza criança? Eu fui batizado criança, depois me submeti ao batismo bíblico, porque eu posso falar porque eu vivi. Eu sei que tem alguns irmãos católicos aqui, aí eu vou expressar a minha fé. Minha mãe, meus avós me batizaram, o batismo de tradição, porque a gente veio de uma família católica, e o batismo era tradição, e a Bíblia diz assim: fugivos das tradições. Não é o batismo bíblico. Qual que é o batismo bíblico? Uma criança é batizada ou apresentada? O batismo pregado por Jesus é o batismo de arrependimento.
João dizia: arrependei-vos. Se você chegar para uma criança e falar assim: você está arrependida? Criança não tem o quê? Noção de certo e errado, direito e esquerdo. O batismo bíblico é o batismo de arrependimento. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nasceu, foi apresentado ao templo, batizou com 30 anos e morreu o quê? Com 33. Jesus, você vai ver em Lucas, os evangelhos falando que Jesus, ele é o quê? O que você vai ler a Bíblia? Que Jesus, ele faz o quê? A mãe dele, quando ele é batizado, ele é levado ao templo. Ele é o quê? Apresentado, né? Ela ficava um processo de purificação ali de um filho, 3 meses. Depois era levado ao templo para ser apresentado. Era um tipo de apresentação de consagração. Com 12 anos, Jesus já aparece no templo pregando no meio dos doutores. Batiza com 30 anos e morre com 33. A ideia do batismo bíblico, por que a igreja batista não batiza criança? Porque a ideia bíblica do batismo para criança não se batiza, criança é apresentada. Quem quiser viver evangelho, vive evangelho. Agora, pastor, eu não vivo evangelho, eu vivo tradição. Nós vivemos evangelho, porque a tradição, ela não salva. Quem salva é a palavra de Deus. E a palavra diz que o batismo deixado por Cristo é o batismo de arrependimento. Criança na Bíblia você vai ver sendo o quê? Apresentada. Jesus, o nosso maior exemplo. Ele não foi batizado como criança, ele foi apresentado e batizado aos 30. Porque batismo é de arrependimento. Amém, querido? E a Bíblia diz que aquele que não comer e nem beber do corpo dele não terá vida em si mesmo, e o Senhor não promete ressuscitar no último dia. Ele só diz que vai ser salvo aquele que come e bebe com ele. Isso fala da ceia. Mas para comer e beber tem alguns princípios: arrepender, aceitar Jesus de todo o coração e ter a marca. Qual que é a marca? O batismo. Aí depois você chega à mesa. Tá vendo? Tem todo um... Aceitei Jesus, pastor, me arrependi, aceitei ele, passei pelo batismo. Agora você participa da Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa, da Santa Ceia. Porque sem o batismo, querido, batismo de arrependimento, não tem como você participar da ceia. Por mim, eu abriria e todo mundo participaria da ceia. Mas se você for obedecer a palavra de Deus, existem alguns princípios que devem ser o quê? Obedecido, seguido. Primeiro, para participar da Páscoa, tem que ser circuncidado. Para participar da ceia, tem que ser batizado. Amém, querido? Então você que está na igreja, de repente, já tem algum tempo que você congrega na igreja, ainda não se batizou, procura o seu pastor, o seu líder. Você que está me assistindo pelo Facebook, tem pessoa nos assistindo, porque esse culto está sendo aí transmitido ao vivo pelo Facebook, tem muita gente nos acompanhando. Então você que está na igreja há muito tempo, agora eu quero pregar para você que está no Facebook, está há muito tempo na igreja e até hoje não se decidiu. Querido, se Jesus voltar, e se Jesus volta e você ainda não se decidiu, eu não sei como você vai chegar diante de Deus, porque não vai ter desculpa. Ah, pastor, eu vou deixar para 2021. Pode acontecer o seguinte: ou Jesus pode vir, ou você pode ir. E o negócio é como chegar lá e falar o quê? Né? Não, eu fiquei na igreja, eu achei que ia dar mais tempo. Jesus disse que aquele que não come nem bebe não tem parte com ele. Então você tem que fazer o dever de casa. Aceitou Jesus, passa pelo batismo, porque você é salvo, você quer ir para o céu, amém? Come e bebe assiduamente. Amém. Eu vou parar por aqui. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Quero fazer uma oração.
Glória a Deus. Quem for participar da ceia aqui, 2 obreiros para mim. Esse nosso culto é bem rápido aqui. Estou terminando. A gente tem um culto das 8, né? Tem um pessoal lá fora aguardando às 8 horas. Isso. O pessoal pode aproximar. Isso. Pode vir 2 obreiros para mim. O Dio, orienta aí. Samuel, o Dio. Isso. Pastor, se uma pessoa chegar na igreja, ela não é batizada, e se ela quiser participar da ceia depois que ela ouviu a palavra, aí ela e Deus. Amém? Tem muito isso. Não, pastor, eu senti no coração de participar da Santa Ceia. Eu não passei por nada disso aí. Aí alguém pergunta assim: o pastor, o senhor impede a pessoa? Claro que não. O meu negócio aqui é ensinar, amém? É orientar. E a gente não coloca o cara no céu e tira para o inferno, igual acontece muito. Essa questão do julgamento acontece muito. Inclusive minha mãe tem um testemunho que entrou na igreja, não era crente, alcoólatra, e na hora da Santa Ceia o pastor ensinou tudo isso. Ela chorando pegou um cálice e disse: Senhor, se de fato esse cálice representa o teu sangue, eu vou beber dele pela fé, e o Senhor vai me libertar da cachaça. Minha mãe bebeu, foi liberta e até hoje está firme para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui, fruto dela. Então Deus pode operar de forma tremenda, amém? Então coloca a mão no seu coração. Eu quero consagrar os elementos da ceia agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar este pão, quero consagrar este cálice, esse pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar vida, e este cálice que representa o teu sangue. Presta o cálice, velho. O teu sangue que foi derramado por nós. Eu consagro, meu Pai, nesse instante, apresento a Ti esse cálice que representa o teu sangue derramado para remir-nos de todo o pecado, esse pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário para nos dar vida. Está aqui, Senhor, como discípulos obedientes, vamos participar agora do teu corpo e do teu sangue, que é a ceia, que fala da comunhão da igreja. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que vai participar, nossos irmãos vão passar aí. Pastor, eu não vou participar. Você pode sentar. Pastor, eu vou. Você pode. Depois nós vamos fazer mais uma oração. Amém, queridos?
Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor Jesus, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, erga seu pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pegue assim o seu cálice, dê graças a Deus agora, e todos, somente o pão, podeis participar. Fazei isto em memória do Senhor. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: erga seu cálice. Disse Jesus: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, queridos, todos podeis participar. Quero te dar alguns instantes, alguns minutos para você agradecer a Deus por esse momento. Agradeça a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar. Pai, nós acreditamos na mensagem da cruz, Senhor. Nós acreditamos na sua morte e na sua ressurreição. Acreditamos que o Senhor é o Salvador, Pai. Ó Deus, nós te louvamos por esse momento de comunhão, Senhor. Como discípulos amados, foi que nós realizamos esta ceia hoje aqui. Que esta ceia seja alimento espiritual para cada cristão aqui hoje presente. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este momento aqui. Obrigado por esse momento de comunhão, meu Pai. Oh Deus, nós acreditamos que há poder no sangue, há poder no nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu quero abençoar também cada pessoa que entrou aqui, esta pessoa que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, que ouviu esta palavra. Deus, abençoe a vida deste irmão, abençoe, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher que entrou aqui. Meu Deus, se entrou alguém enfermo, eu oro para que o Senhor cure esta pessoa através do teu sangue, através da tua morte, Senhor. Que toda enfermidade e moléstia no meio do teu povo seja levado até a cruz. Cura o enfermo, Senhor. Liberta o cativo. Meu Deus, salva aquele que precisa de salvação. Senhor, eu oro agora e peço ao Senhor para que toque na vida deste irmão, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Que esta pessoa, ela seja visitada pelo Senhor. Que esta pessoa, ela seja tocada pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, você que ora comigo, receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Você que está enfermo, receba a cura pelo poder do sangue. Você que entrou aqui desanimado, receba forças que vêm do céu. Seja tocado agora, receba a salvação, receba a graça de Deus.
Eu te abençoo em nome de Jesus. Nenhum mal prosperará na tua vida, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus Cristo. Você que ora comigo, seja tocado, seja abençoado agora, em o nome de Jesus Cristo. Coloque a mão na sua cabeça agora e diga assim: esta bênção está sobre a minha vida. Diga assim: eu creio no poder do sangue. Diga: eu creio no nome de Jesus. Diga assim: tudo depende da cruz. Diz: moradia, governo, saúde, famílias. Diga assim: tudo depende da cruz. Tudo depende de Cristo. Tudo depende do sangue de Jesus. Para terminar, diga assim: na cruz o pecado é perdoado, a maldição é cancelada. Na cruz todo argumento de Satanás é vencido pelo poder do nome de Jesus. Diga assim: esta bênção está sobre a minha vida. Eu te abençoo, querido, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Toma posse do teu milagre. Saia daqui hoje com a tua bênção. Leva a bênção para a tua casa. Leve a salvação, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.